essa disciplina é a disciplina de manejo e conservação do solo e dos recursos hídricos. Ela é uma disciplina de apenas 40 horas, são 20 horas teóricas e 20 horas práticas que nós vamos trabalhar inicialmente de forma remota, e assim que o governo estadual liberar o retorno das aulas práticas, a gente vai retornando, né? Ainda tem uma proibição de pelo menos até o dia 31 de agosto. Foi publicado no início desse mês, para que não se retorne às aulas presenciais até lá. Eu estou projetando para vocês aí na tela o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Então, quando vocês acessarem cada disciplina, são essas, tirando essa tela aqui, meus testes, né? São esses 5 blocos que vocês encontrarão. Então, vocês terão avisos, né? Uma aba de avisos, que o professor pode conversar com vocês. Aqui à direita No também uma meu tá outra aba de aparecendo avisos. aí, ó, esses meus testes. Sim, lá dentro também, na plataforma. Aham, Então, tá mas igual tá não aí. é para... Vou ver, talvez eu tenha que ocultar esse bloco aqui, mas não tem nada demais, né? É só para o professor testar algumas ferramentas antes de colocar no local correto. Então, a gente tem aqui uma aba de Fale com o Professor. Então, com qualquer disciplina que você quiser mandar um recado para o professor, pode mandar por aqui, que ele responde no horário do trabalho dele. Eu sei que a maioria tem os grupos, tem o WhatsApp, mas fica registrado aqui esse contato entre vocês e o professor. A apresentação, vocês têm aqui o plano de ensino, já está aqui, vou deixar ele aberto aqui para daqui a pouquinho a gente trabalhar, mostrar. Uma etiqueta, falando sobre como que deve comportar dentro do AVA, um planner de estudos também, que é, se você quiser imprimir para poder ir anotando, aula a aula, tem as datas e tal. Um vídeo de apresentação do professor, que ainda não foi postado, e o currículo Lattes, né? Basicamente é a apresentação. E em cada um dessas abas, a gente tem, por exemplo, publicações, né? Termo de ciência da disciplina, ciclo 1. Basicamente, o mais importante aqui são os ciclos. Então, toda semana vai aparecer uma nova aba aqui para vocês. Semana 1, primeira semana. Semana que vem aparece a semana 2, a semana 1 vai para o final. Então, toda semana, uma nova semana vai aparecendo para vocês. O que é importante, talvez foi o que a professora Ayuri falou para vocês agora há pouco no grupo, é que a gente agora, é obrigatório que o professor poste alguns tópicos. Primeiro é a referência de onde ele tirou o conteúdo dessa aula de hoje. Então, a nossa aula aqui de hoje, ela foi tirada desse livro, Manejo de Solo e Plantas, da Agnes Carolina dos Reis, e ele tem acesso na minha biblioteca. Se vocês clicarem aqui, ele vai direto para esse livro na minha biblioteca. Vocês entram com o login e senha de vocês, que é o CPF e a data de nascimento. Quem não tiver acesso ainda pode solicitar via aluno online, depois a gente pode discutir como que isso é feito, mas todos os conteúdos, algumas dessas aulas vão estar na minha biblioteca. E sempre eu vou tentar postar ou um vídeo meu falando sobre o assunto que nós vamos discutir, ou um vídeo da internet sobre aquele assunto. Na maioria das vezes, eu vou trabalhar com vídeos curtos, só para dar o insight do que a gente vai discutir. Então, por exemplo, esse aqui é um vídeo curto, vídeo com poucos minutos aqui, né? Eu mandei o link para vocês do YouTube, mas vocês podem assistir diretamente aqui pelo AVA, falando sobre a manejo de conservação do solo, a importância do solo, né? Como era a nossa aula inicial, essa aula sobre a apresentação do plano de ensino, mesmo sendo obrigado a postar, eu coloquei um vídeo simples aí só para que vocês possam ter uma ideia inicial da nossa disciplina. Postei também uma atividade pré-aula síncrona. Essa atividade, basicamente, dando continuidade ao objeto, que é esse de cima do vídeo, é o que a gente vai discutir naquela aula. Então, normalmente, vou colocar também textos ou vídeos bem curtos que a gente consiga assistir até nos primeiros 5 minutos da aula. Então, eu disponibilizo para vocês os primeiros 5 minutos, vocês assistem o vídeo ou leem aquele texto, normalmente pequenininho, para que a gente possa falar sobre o conteúdo. Hoje, como é a apresentação da disciplina, não tem conteúdo, eu deixei um texto um pouco maior para vocês lerem, né? Clicando, vocês vão ter acesso ao texto. É um texto do pessoal da Embrapa, é um texto aqui de 3 páginas, que fala sobre conservação do solo. São 3 pesquisadores bem conhecidos da área de conservação, o Denardim, o Koksha e o Faganello. Então, esses 3 autores, eles trabalham muito com conservação do solo. E a aula síncrona era o nosso link, né? Então estava aqui o link da nossa aula síncrona, que não deu certo lá no Meet, a gente está fazendo aqui pelo Skype. E eu vou postar o vídeo aqui embaixo que está sendo gravado. Então depois, quem não assistiu, vai ter o link para ter assistido e vai ter o link da aula gravada.
Após isso daqui, quando terminar a aula de hoje, 7h50, eu vou abrir uma outra aba aqui embaixo que vai ser atividade pós-aula. E isso eu mostro no plano de ensino daqui a pouquinho o que vai acontecer. Então vai ter uma atividade, vocês vão ter um tempo, até a aula nossa é na quarta, até a outra terça-feira, vai ficar uma semana para vocês responderem essas questões. Toda semana, 4 questõezinhas de marcar mesmo, de alternativa, referente à nossa aula. Então, assistiu a aula ou assistiu os vídeos, vai conseguir responder essa questão. Quando eu mudo de tela aqui para o plano de ensino, vocês conseguem ver? Sim, consigo. Então, vou fechar a página anterior. Esse é o nosso plano de ensino, já está disponível para vocês lá no ambiente virtual. Então, ele tem todos os dados da nossa disciplina, todos os conteúdos que nós vamos trabalhar, os objetivos, né, o que a gente vai trabalhar aula a aula, né? Então, todas as aulas eu coloquei aqui, ó, leitura da referência, atividade pré-aula, aula síncrona e atividade pós-aula. Então, vai ter um texto pequeno para vocês lerem, um pequeno vídeo para ler, depois nós temos a aula, e depois vocês têm essa atividade. Por que essa atividade pós-aula ela é muito importante? Provavelmente os demais professores já falaram, mas para cada aula, olha aqui, aula 1, aula 2, aula 3, 4, 5 e 6, são 6 aulas, até chegar na primeira prova. Para cada aula, quando a gente for olhar lá na parte avaliativa, no processo de avaliação, vocês vão observar que a prova vale 50 pontos agora, não mais 70, e as outras atividades valem até 50 pontos. Quais atividades? Essas questões, toda semana, as 4 questões da pós-aula vão valer 2 pontos cada. Então, 4 questões, meio ponto cada uma. Né? Então, toda aula vai ter uma atividade valendo 2 pontos. Somando essas 6 aulas, né, da aula 1 até a aula 6, antes da primeira VA, dá 12 pontos. Mais o trabalho. Então, na semana que vem, que a gente já tem mais alunos, né, já dá um tempinho mais de saber quantos alunos estão matriculados, eu vou falar para vocês quais serão os nossos trabalhos. Então, esse trabalho da disciplina vai valer até 38 pontos, de 0 a 38. Toda semana uma questão, 4 questões, valendo até de 0 a 12 pontos, e a prova valendo 50 pontos. Todo semestre foi planejado dessa forma, primeira VA, segunda VA e terceira VA. Caso a gente mude, o governo autorize, a gente volte às aulas presenciais, a gente pode rever essa questão dos questionários pós-aula, ou se a gente concordar, manter o AVA até o final do semestre, tendo essas questões lá. A gente pode ver como que vai ser cenas aí dos próximos capítulos quando retornar essas aulas presenciais. Mas, por enquanto, como ainda não tem esse governo autorizar o retorno dessas aulas, a gente vai trabalhando dentro do ambiente virtual, certo? Disciplina, pessoal, manejo de conservação, é uma disciplina muito tranquila. É uma disciplina que, semestre passado, ela não foi ofertada, porque não tinha o 8º período, né? Mas é uma disciplina com baixa taxa de reprovação, os conteúdos são muito, uma complementação. Eu sempre falo para quem está cursando a disciplina de manejo de conservação, que é uma disciplina de final de curso, mas que utiliza as informações das disciplinas básicas. Então, a gente vai trabalhar manejo de conservação do solo, a gente vai usar a parte de introdução à ciência do solo, levantamento, classificação, fertilidade, todas as disciplinas de solo. Também vamos usar as disciplinas de água, né? A gente trabalha bastante em filtração, o processo de entrada da água no solo, né? Então, todos esses processos, eles vão ser trabalhados profundamente dentro da... Eu vou compartilhar com vocês essa apresentação, que é da aula de hoje, que seria a nossa aula de sala de aula, normalmente, que é só a apresentação, mostrar a importância da conservação, né? Então, a manejo de conservação do solo e dos recursos hídricos, a gente sabe que o solo é um recurso natural não renovável, o solo, ele é ou lentamente renovável, demora milhares de anos para a gente formar centímetros de solo. Então, o desgaste do solo, os processos erosivos, eles são muito mais rápidos do que o processo de formação. Dependendo da velocidade da chuva, da intensidade da chuva no processo de erosão, a gente pode perder 10 centímetros de solo, com as erosões muito acentuadas, e esses 10 centímetros de solo demorou milhares de anos, 2.000 anos para serem formados. Então, a gente precisa considerar esse solo um ser finito.
né, que ele tem uma taxa de recuperação, de renovação, mas ele é muito mais lento do que a taxa de decomposição, de desgaste desse solo. Ele é fundamental, então, à existência da vida. Então, a gente sabe que todos os animais e seres vivos, a maior parte deles, dependem do solo em alguma fase da cadeia produtiva, da cadeia alimentar. Então, a gente tem lá, por exemplo, um sanduíche. Esse sanduíche, a gente tem a carne veio dos animais que se alimentavam de plantas. As hortaliças que compõem o pão, o trigo que produziu aquele pão. Então, na alimentação humana, basicamente o solo é da onde vem a maior parte da nossa subsistência. Para os animais, para as plantas, para os animais aquáticos também, que tem importância aí dos nutrientes que estão no solo. Então, o solo ele é importante para a vida. E a gente sabe que existe, então, a caracterização física, química e biológica, né? A gente trabalhou lá no início, introdução à ciência do solo, textura, granulometria do solo. Lá em microbiologia, os micro-organismos do solo, fungos, bactérias, protozoários que ajudam na decomposição desse solo. Na fertilidade, 2 semestres atrás, a gente falou sobre a química do solo, então os macronutrientes, os micronutrientes, matéria orgânica. E agora a importância de integrar todas essas fases, todas essas características físicas, químicas e biológicas do solo. Qualquer momento, pessoal, se tiver alguma dúvida, pode ligar o microfone falando aí também, tá? Bem, o que é a conservação do solo? Então, a gente está aqui com a disciplina de manejo e conservação. Primeiro, a gente precisa entender, e é isso que a gente vai falar durante todo o semestre, o que é conservar o solo. A ciência a conservação é uma ciência que visa, né, trabalhar com técnicas, práticas que vão manter ou recuperar as condições do solo, condições físicas, químicas e biológicas. Então, quando eu falo que eu tenho uma prática conservacionista, eu estou conservando aquele solo ou até recuperando aquele solo de alguma característica que ele perdeu. Então, por exemplo, se é um solo que perdeu a capacidade de infiltração, que ele está muito compactado, eu vou fazer técnicas de conservação que vão aumentar a taxa de infiltração de água. Se é um solo pobre em nutrientes, que ele tinha nutrientes, fertilidade era boa, mas ao longo do tempo essa fertilidade foi perdida, eu vou repor os nutrientes daquele solo para recuperar a fertilidade. Se era um solo que tinha micro-organismo, e aí botaram fogo nesse solo e eu queimei toda a parte orgânica dele e os micro-organismos, eu tenho que recuperar de alguma forma a parte biológica, né? Ou manter ou recuperar a parte biológica desse solo. Para isso, então, existem critérios de uso e manejo. Rodrigo, Oi. a Tainara tá tendo um problema com a tela dela. Dá uma olhada no chat. Olha. Pede para ela, se ela não estiver nos ouvindo, pede para ela sair e entrar de novo. Os demais estão vendo a apresentação, a tela manejo? Não. Talvez o Renato está aparecendo para mim aqui na tela. Não sei se está fixado a tela dele. Deixa eu ver aqui. Não. Os demais estão vendo a tela de apresentação, os slides? Eu estou vendo bem. A única coisa que estava acontecendo... A única coisa que estava acontecendo, Rodrigo, é na hora que você estava apresentando o plano de ensino, a sua mini tela estava um pouco atrapalhando, assim, sabe? Aquela telinha que você fica vendo você, fica minimizado. Entendi. Ah, tá. Só isso. Beleza. Tá. Então, nós vamos estudar os critérios de uso e manejo para não comprometer a capacidade produtiva do solo. O solo ele tem que manter a sua capacidade de produção, a gente utilizar esse solo, mas manter a capacidade de produção dele a pequena, média e longo prazo, né? Então, hoje é basicamente a gente entender quais são os objetivos dessa nossa disciplina, né? Então, a gente precisa, dentro da conservação do solo, fazer o uso adequado do solo, o manejo adequado das culturas, controlar a erosão acelerada, isso é importante. A erosão é um processo natural, a gente vai falar isso dentro da disciplina bastante, mas na agricultura, normalmente, a gente tem um processo de aceleração, né? Então, a gente precisa controlar essa erosão acelerada. Se a gente for lá na Mata Atlântica, um pedaço de Mata Atlântica, na Floresta Amazônica,
e medir a erosão, a gente vai encontrar. Mas erosões de 10 quilos por hectare ano. Se a gente for numa área agrícola mal manejada, a gente vai encontrar 10 toneladas por hectare ano de solo. Então, é uma diferença, né? Então, a gente precisa controlar essa erosão acelerada. A erosão natural, ela acontece em pequenas taxas, normalmente. Quando a gente tem um solo agrícola mal manejado, a gente vai ter um excesso de erosão. Além do controle da poluição agrícola. Então, muitos dos nossos defensivos, nossos agrotóxicos, a gente precisa pensar que quando vem a chuva, a enxurrada leva resíduos de agrotóxicos para os cursos d'água. Então, é importante conservar, fazer com que a água infiltre no solo, porque o solo ele é um depurador, o solo ele vai filtrar essa água. Então, mesmo que alcance o lençol freático, o solo conseguiu filtrar essas partículas. Se eu tenho uma enxurrada e essa enxurrada leva para o rio e para os lagos esses defensivos, esses agrotóxicos, vai causar problema, né? Então, a gente vai ver bastante isso, né? Olha aqui que o Luiz Carlos Hernani, que é um pesquisador da Embrapa Solos, ele fala que as práticas conservacionistas têm aumentado ou pelo menos mantido os lucros dos agricultores. Então, às vezes o produtor fala, não vou fazer um terraço, não vou fazer uma curva de nível, não, porque isso faz com que eu gaste muito. Talvez ele tenha um gasto imediato de implantação dessas curvas de nível. Mas a médio e longo prazo, ele vai manter ou aumentar os lucros dele, porque ele não vai estar perdendo nutrientes, não vai estar perdendo solo, né? Olha o que ele fala também. A produtividade de espécies anuais pode aumentar até 20%, melhorar em torno de 20%. Por quê? Eu tenho menos perda de solo. Se eu tenho menos perda de solo, eu tenho menos perda de CTC, tenho menos nutrientes perdendo, menos matéria orgânica, mais água infiltrando, maiores produtividades. É isso que a gente vai falar bastante dentro dessa disciplina, com alguns dados bem atualizados. E aí, o que eu falei para vocês, que a erosão é um processo natural de esculpimento do relevo. Então, se a gente for viajar para alguns lugares do Brasil ou fora do Brasil, quando puder viajar, a gente vai encontrar algumas situações desse jeito aqui. Solos totalmente esculpidos pelo vento, pela erosão eólica, ou pela chuva, pela água dos rios, água dos mares, vai causar esse efeito de relevo. A erosão é um processo natural. Nas dunas, na região dos lençóis maranhenses, por exemplo, ela causa movimentação de dunas, e aí dizem que se você vai para um lugar desse, o pessoal anda muito de buggy, e às vezes vai ser um guia, é fácil de perder, porque em poucas horas o vento modifica o relevo. Então é natural esse processo de erosão, de mudança de relevo. Só que quando a gente vai para a agricultura, a gente não quer que isso aconteça, a gente precisa evitar os processos erosivos. Olha aqui, por exemplo, todo momento em que a água está batendo na terra, ela está causando processos erosivos. Esse processo erosivo é um processo natural, né, de formação do solo, de formação dessas cadeias. Mas na agricultura não é natural, a gente está modificando o ambiente e causando esses problemas que podem vir a ser muito drásticos se não controlados, né? Esse é um problema de erosão em solo agrícola. Então é uma área de plantio direto, a gente tem palhada, mas a gente vê que em alguns lugares tem uma certa compactação, essa água não consegue infiltrar e ela escorre. Nesse momento, esse escoamento superficial, ela leva nutrientes, matéria orgânica, palhada, né, matéria orgânica, leva micro-organismos, nutrientes, calcário, semente, de forma geral está levando o dinheiro do produtor, né? Então existem muitos processos erosivos. Olha essa lavoura aqui, uma área recém-preparada e vem uma chuva muito intensa. A gente vê a formação que a gente chama de sulcos, né? Esses sulcos erosivos aqui, que a água ela não respeita a cerca, né? Ela não vai, vou passar, vou infiltrar aqui e vou para o lençol freático. Não, dependendo do volume de chuva, esse volume de chuva não pode ser que seja acima da capacidade de infiltração daquele solo. O solo está saturado de água e a água vai escorrer. Ela não vai esperar o solo ir infiltrando para ela infiltrar junto, a não ser que seja uma área de baixada, como essa área central aqui. Então a água ela vai acumular. E aí, no processo de movimentação dessa água, a gente tem o processo erosivo. Olha como, ainda falando de Hernani, o Hernani fala que no Brasil, em média, perde-se 822 toneladas de solo por ano. São 822 mil quilos de solo. Então é muita terra perdida, justamente por conta do manejo inadequado, né? E há também o que ele chama de perda de água. Toda água que não infiltra, ela é considerada perdida.
170 bilhões de metros cúbicos. Era uma água que podia reabastecer o lençol freático, reabastecer os córregos, os aquíferos, mas ela escorre, caindo dentro do rio, dentro dos mares, e ela é perdida. Então ela vai entrar no ciclo hidrológico, né? Nada se perde na atmosfera, mas não vai ser aproveitada por aquele produtor, por aquela região, ela vai ser perdida da propriedade. Isso gera prejuízos econômicos muito grandes. Mais de 10 bilhões de reais são perdidos por ano com corretivos e nutrientes, que são perdidos por erosão, e com tratamento de água. Então, Goianésia consome água do ribeirão Anda-Sol, né, do riacho. O custo de tratamento dessa água, se não tivesse atividades agrícolas ali próximo, era muito menor. Mas, como caem resíduos de solo, caem resíduos de pesticidas, caem outros problemas dentro da água, essa água precisa ser tratada. Então, mais de 7 bilhões só com corretivos e nutrientes são repostos nas lavouras, e mais de 3,2 bilhões com tratamento de água, manutenção de estradas, né? Tem algumas regiões que sofrem muito com problemas erosivos, regiões serranas. A gente viu, por exemplo, em alguns anos recentes, problemas dentro das cidades. Então, lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, regiões de encostas que desabaram com processos erosivos, não causados pela agricultura, né? Eram áreas dentro das cidades, inclusive, mas as estradas foi problema de erosão, né? A gente vai ver dentro da disciplina, pessoal, as fases da erosão. Então, toda erosão ela acontece só se tiver essas 3 fases: desagregação, o transporte e a deposição de partículas. O primeiro ponto dessa desagregação é o que a gente não quer que aconteça. Se acontecer a desagregação, a gente vai tentar evitar o transporte. Se não conseguir, a gente vai ter o último processo, que é o de deposição. A desagregação é isso aqui, ó. A gota de chuva ou de irrigação, alcança o solo, causando uma energia cinética, né, uma força cinética muito grande. Nesse momento, ela desagrega o solo. Então, o solo está ali sem proteção, né, quando a gente vai falar das práticas conservacionistas, mas um solo sem proteção, quando a água bate no solo, ele desagrega. Então, olha as partículas. Um solo agregado, que é essa letra D aqui, né? Vou colocar um ponteiro aqui. A gente tem esse solo aqui mais agregado. Aqui eu tenho um solo com menos agregados menores, até chegar num solo totalmente desagregado. A chuva ela vai causando esse processo de desagregação do solo. Então desagrega, até o solo ficar solto. Esse solto aqui, quando a água bate, ele movimenta essas partículas a pequenas distâncias. Essas partículas caem na água da enxurrada, que é o segundo processo, que é o processo de transporte. Então, a enxurrada é o segundo. Se não tiver o problema da desagregação, nós não vamos ter o transporte, que é a enxurrada. Então, muitas vezes em áreas de pastagem, por exemplo, a gente até tem enxurrada, mas essa enxurrada é uma enxurrada límpida, transparente, porque o solo está tão bem agregado e está protegido com a pastagem, que a água que não infiltra, ela escorre, mas ela não leva solo. Pode até levar calcário, levar nutrientes que estão ali em superfície, mas normalmente é uma água mais transparente. Quanto mais desagregado tiver o solo, mais erosão a gente vai ter. Por último, a gente vai ter o processo de deposição. Então, são os processos erosivos. Olha isso aqui. Isso aqui é em cima de cultivo de árvore, né, de espécies de grande porte. E aqui embaixo a gente tem o problema de deposição de partículas. Esse aqui é o final da erosão. Ó. Então a erosão está sendo depositada aqui. Aqui também próximo a uma área de lavoura. Então olha a quantidade de solo que foi perdido de dentro da área para cá. Então esse é o processo de deposição. E aí a gente encontra, olha essa imagem. Essa imagem eu gosto muito dela, quem tirou foi meu orientador do mestrado, doutor Nuno, que é uma área lá no Rio de Janeiro, em Teresópolis. Olha onde os produtores de hortaliças estão produzindo, aqui embaixo as folhosas, né? Olha o sentido dos os processos erosivos. Aqui eles até cortaram o morro para poder fazer um pedaço aqui da área. Isso é uma prática de manejo muito inadequada. Ele vai transformar o solo cada vez mais em solos mais propícios ao processo erosivo. Olha essa outra área. Então, a área aqui embaixo estão as casas, né? Aqui é uma área de produção de hortaliças, todas elas, essas aqui plantadas no sentido da declividade, a água não tem nenhuma resistência, ela não vai infiltrar.
aqui ela já não infiltrou e causou problema. Então, semente, adubo, mão de obra, dinheiro, tudo que o produtor gastou para produzir isso daqui foi perdido. Né? Essa área aqui já é reduzida. Se a gente fizer um imaginamento aqui e trabalhar, sei lá, ele perdeu 6%, 7% da área dele que ele tinha plantado. Né? Essa frase, eu gosto muito dela, fala assim: a erosão parece uma serpente rachando a terra, devorando o chão. E a riqueza que era da gente vai toda embora com a erosão. Eu vi essa frase a primeira vez, eu imaginei que quem tivesse falado isso tinha sido algum pesquisador, algum professor da área de solos, né? E para minha surpresa, quem fala essa frase é Luiz Gonzaga numa música dele, Erosão. Então ele fala: a erosão parece uma serpente rachando a terra e devorando o chão. E realmente, né? A gente pega essa imagem aqui, ela está rachando o solo, está devorando o solo. E ele fala: a riqueza que era da gente vai embora com a erosão. A riqueza do produtor é a semente, a muda, é o adubo que ele colocou lá, e esse tudo está indo embora com o processo, né? E existem também outros problemas. Olha o assoreamento de lagos, né? Olha a quantidade de solo que está aqui na cabeceira dessa represa, né? Então, a represa, esse solo aqui, provavelmente veio de práticas agrícolas inadequadas mais para cima, lá no rio. Então, a água ela cai dentro do rio, o rio conduz essa água com os sedimentos até uma área em que há uma redução de velocidade e a gente tenha essa deposição. Isso que é um processo de deposição claro da erosão, né, dentro dos cursos d'água. Vamos para a Bíblia, né? Faculdade Evangélica, vamos falar da igreja agora. Lá no livro de Deuteronômio 8, de 7 a 9, ele traz isso daqui. Moisés, ao descrever a terra prometida, 1000 anos antes de Cristo, ele fala isso aqui, né? O Senhor teu Deus te põe numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes de mananciais, saindo dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, eu chamo a atenção aqui, eles estão falando deixa eu ver aqui, borracha. Eles estão falando da terra prometida, né? Moisés, ao descrever a terra prometida, então ele fala que o Deus vai colocar a pessoa lá numa terra boa, uma terra que tem água, ribeiros de águas, fontes, mananciais, uma terra de trigo. Então, se a gente pensar hoje, quais as áreas que a gente produz trigo? São solos muito férteis, cevada, solos de vinhas e filgueiras, romanzeiras, oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, então é um solo muito fértil, nada te faltará. As pedras são de ferro, então são ricas em nutrientes, e tem cobre. Então, o solo que eles estão falando, estão descrevendo uma área muito rica. Isso foi falado há 3.000 anos, né? 1000 anos antes de Cristo. Hoje, essa região que Moisés descreve na Bíblia, falando que é a Terra Prometida, é essa mesma região aqui. É uma região de um deserto da Arábia Saudita. Então, se a gente pega os escritos antigos da Bíblia, pega os livros antigos e tenta entender o que a Bíblia falava, de onde que eles estão falando, são essas regiões. Uma região hoje basicamente desertificada, um solo muito arenoso, solos que as areias, que perdeu muita argila, que teve muitos processos erosivos. Então, a gente observa que o manejo inadequado durante milhares de anos pode ter ocasionado, durante centenas de milhares de anos, pode ter ocasionado problemas na característica físico-química desse solo. Então, o solo hoje que é fértil, pode ser que daqui 200, 300 anos a gente consiga acabar com a fertilidade dele e acabar com as características boas para o cultivo por mau uso, né? E aí existem algumas práticas, né? O que a gente vai mais discutir na disciplina, na última parte da disciplina, é isso aqui, né? Então, aqui eu tenho, não é da área agrícola, mas áreas de hidrossemeadura. Então, aqui vai semente, vai adubo junto com a água para facilitar. Eu lembro da época da graduação, tinha um colega que o irmão dele tinha uma empresa disso aqui em Minas Gerais. E aí eles faziam, quando acabava a estrada, eles faziam esse trabalho com tapetes de grama. Então, eles plantavam a grama e esperavam a grama pegar lá para poder entregar as obras. Só que em algumas regiões, eles plantavam as gramas aqui, os tapetes, a população roubava o tapete de grama. E aí eles começaram a usar, além do tapete de grama, aquelas telas de galinheiro, aquelas telas grossas, para segurar
e para evitar o roubo. O pessoal roubava a tela e roubava os tapetes de grama. E aí ele descobriu essa técnica, né, já era feita em alguns outros países, e comprou uma máquina dessa de hidrossemeadura. Então ali dentro vai adubo, semente, e um mix de semente, várias sementes. Né? Isso eu estou falando de 2007, quando ele começou. E aí ele vai jogando as sementes ali, sempre fazendo irrigação, para que haja esse pegamento, para evitar o processo erosivo na beira das estradas. Mas existem vários, né? Aqui a gente tem as curvas de nível, né? Os terraços, o cultivo em linha, a gente vai ter áreas muito declivosas, a construção de terraços mais largos para poder cultivar. Em algumas regiões, na Ásia, por exemplo, que são solos muito declivosos e pequenas áreas, eles vão fazendo os terraços para cultivo de arroz e de outras espécies, principalmente na Ásia. O plantio direto. Então, são muitas as práticas que a gente pode indicar para o uso dentro da disciplina. E o que me chama mais atenção, talvez é a área que eu mais gosto de falar, que é a área de conservação do solo, é que muitos pesquisadores muito famosos da área agrícola sempre falam algumas informações interessantes. Por exemplo, Lloyd Murdoch, ele é um especialista de solo da Universidade de Kentucky do Reino Unido, né, do Reino Unido, lá na Inglaterra. Ele fala que o plantio direto é um dos 5 principais avanços agrícolas do século passado. Então, se a gente considerar de 1900 até 2000, século passado, ele considera o plantio direto como um dos 5 avanços agrícolas. Foi quando a gente descobriu a maior parte da transgenia, foi quando a gente descobriu a maior parte do cultivo protegido, dos herbicidas, dos fungicidas, da tecnologia na agricultura, e mesmo assim ele considera que o plantio direto é um dos 5 principais avanços da agricultura. Então isso é interessante, né? É uma prática simples, mas que mantém o solo protegido. A gente vai falar bastante do plantio direto dentro da disciplina. Outra pessoa que fala muito, essa música que é do José Fortuna, quem canta Estamos em Choró, outros cantores, ele tem outro trecho também dessa música que fala isso, né? Debaixo das folhas mortas a terra dorme segura, pois nos dará para o ano novo pasto de fartura. Essa música chama Terra Tombada, né? Daniel também acho que canta, vários outros cantores já cantaram, e é um senhor, né? Era um senhor simples do interior que escreveu essa música, né? E realmente, debaixo das folhas mortas, debaixo da palhada, tem muito a ver com o plantio direto, a terra está protegida para no ano seguinte dar uma nova colheita, dar um novo parto, né, que eles chamam. Então a gente vê que na simplicidade de algumas pessoas do campo, da poesia, da música, da Bíblia, a gente vê que é um problema muito antigo, o problema da erosão nas terras agrícolas, e que se manejá-las de forma adequada, a gente vai ter uma forma também de aumentar a produtividade desses solos, né? Como eu falei no início, é uma disciplina curtíssima, disciplina de 40 horas apenas, que a gente tem os encontros toda quarta-feira. Deixa eu parar de compartilhar. A gente tem os encontros toda quarta-feira, das 7 às 7h50. E as aulas práticas, né, o horário da aula prática está previsto para o sábado. Assim como a gente faz nas aulas quando eram presenciais, a gente vai combinando, né, essas atividades práticas. Talvez a gente não precisa fazer uma live, toda aula que for aula prática, a gente não precisa vir para cá, mas a gente disponibiliza no AVA ou no grupo o que é para a gente ir trabalhando, o que é para a gente ir discutindo, talvez deixando essas atividades, para que quando a gente retornar, a gente possa fazer É uma disciplina que como eu já falei, é a disciplina que eu mais gosto de ministrar, é essa disciplina de manejo e conservação do solo. A gente tem muita aula prática para fazer, né? Mesmo na fazenda escola, a gente tem áreas com erosão na fazenda escola que a gente já está tentando controlar há muito tempo, mas ainda um impasse jurídico não autorizou a gente mexer. Temos áreas próximas da faculdade aqui de Goianésia que dá para visitar. Então a gente vai segurando essas aulas práticas para quando a gente voltar, espero que o mais rápido possível, a gente possa fazer todos juntos lá com os devidos cuidados para que ninguém fique prejudicado. Enquanto não for possível, a gente vai trabalhando de forma remota, algumas atividades que possam, né? Plano de manejo, uma outra atividade que a gente já faria dentro da disciplina, que é prática também, a gente vai fazendo agora no início e deixa as visitas e o campo mais para o final da disciplina. Certo? Eu olhei no liceu, nem todos ainda estão matriculados. Não é problema, por enquanto.
Alguns estão organizando boleto, outros estão organizando, o próprio AVA não liberou as disciplinas para todos os alunos ainda, então tô aguardando ainda o que vai acontecer para vocês aparecerem. Por enquanto, todos terão, vou enviando lá no WhatsApp as atividades, vou enviando lá no WhatsApp também os vídeos, os textos, para que todos possam assistir antes e depois das aulas. Apenas a atividade pós-aula, essa que vale 2 pontos toda semana, que eu não vou conseguir fazer porque ela tem que ficar obrigatoriamente lá. Então, caso alguém não tenha acesso ela ficou até o dia 16, perdão, até o dia 18, né, próxima terça-feira. Caso alguém não tenha regularizado a situação lá no Liceu e no AVA até semana que vem, me avisa que depois, quando regularizar, eu autorizo, eu abro o sistema de novo para vocês irem respondendo essas questões. Tá bom? Alguém tem alguma coisa para falar? Alguém está aí? Foi embora todo mundo? Ô, Rodrigo, eu estava olhando no meu liceu aqui, eu só estou matriculada em 2 disciplinas. Quem é você? A Bianca. Bianca? Bianca, eu encaminhei o horário. Você precisou montar horário? Não, né? Graças a Deus, não. Você só adicionou disciplina, né? Uhum. Eu preciso ver lá na secretaria. Eu estou trabalhando de casa essa semana. Eu e a professora Elitânia trabalhamos juntos semana passada e ela estava com sintomas e eu fiz o teste e não saiu o resultado ainda. Então eu estou em quarentena em casa e eu não estou indo lá na faculdade. Aí eu mando e-mail, às vezes a menina demora um pouquinho para responder e aí ela não respondeu algumas situações ainda. Eu tenho muitos alunos que não têm situação de montar horário, que já era para estar aparecendo no liceu, mas teve algum probleminha lá. Assim que souber, eu vou avisar vocês também. Eu vou avisando os representantes, se a Isabelle não falar, você puxa a orelha. Você está lá no grupo também dos representantes, a gente vai conversando por lá. Tá bom. Oi, Isabelle? Professor, mas também tem outros alunos com esse mesmo problema. O Henrique César só está aparecendo as matérias antigas. No meu, tá as atuais e as antigas do semestre passado. O que acontece é o seguinte, alguns alunos que foram reprovados no semestre passado, houve a possibilidade de recuperação em algumas notas. Então, por exemplo, o aluno foi com 60, 60 e 40. Então, a gente entrou em contato com esse aluno para que ele pudesse fazer a recuperação desses 40, para ele talvez ser aprovado. Então, como ele ia ter que ser feito pelo AVA e para não deixar só aquelas disciplinas, deixou todas as disciplinas ainda disponíveis para vocês. Mas eu creio que até o final dessa semana eles vão encerrar as disciplinas do semestre passado, elas vão desaparecer e vão ficar só as desse semestre. Até hoje de manhã, as disciplinas do primeiro e segundo período não tinham sido colocadas. Então, como a matrícula foi prorrogada até semana passada, demorou para que vocês fossem alocados lá. Alguns, às vezes, até já pagou o boleto, mas não deu baixa ainda, por isso que não está tendo acesso. Então, são várias situações que a gente está estudando caso a caso. Mas, por enquanto, vão acompanhando pelos grupos, vão conversando com os professores pelos grupos, mas ninguém vai ficar prejudicado. Tem, Eduardo, quem já está funcionando o AVA, tem 4 questões lá, eu vou liberar agora as questões, vai estar em ciclo 1, primeira VA, primeira semana, perdão, atividade pós-aula. São 4 questões baseadas no texto que eu mandei no grupo e está lá no AVA também, vocês têm até terça-feira que vem para responder. E a gente vai batendo um papo lá pelo grupo para... Oi. E sobre essas questões de atividades pré-aula e tal, como que vai ser? Porque a gente está tendo aula online aqui. Logo em seguida, né, já vai ter outra. Tem alguns professores que estão passando um negócio de pesquisa, para pesquisar ainda. Às vezes nem dá tempo, entendeu? Eu acho que não só eu, como outras pessoas, não tem todo esse tempo de atividade pré, até pós, até que vai, né? Que tem uma semana para responder. Mas essas pré-aulas eu acho que vai pegar um pouco aí para algumas pessoas. A pré-aula, porque como é a primeira semana e o AVA liberou para os professores na quinta, não deu tempo deles planejarem com antecedência. A ideia, por exemplo, é de que a atividade pré-aula de manejo da semana que vem, eu já consiga postar bem antes.
E aí a ideia é que sejam coisas pequenas. Por exemplo, na hora de um intervalo de um almoço, na hora o aluno assiste aquele vídeo ou lê aquele texto pequeno, para que na aula ele consiga entender o que era aquela pré-aula. A recomendação é essa. A gente não quer acho que nem a mantenedora quer que sejam atividades muito elaboradas, porque tirando o curso de odonto, que é diurno, a maioria dos outros cursos o pessoal trabalha durante o dia e às vezes chega direto para a aula, né? Entenda a preocupação. Então, talvez nessa primeira semana vai ter, igual eu postei a pré-aula de vocês hoje, 5 horas da tarde. Não era o ideal é que essa pré-aula já tivesse lá pelo menos uma semana, da semana seguinte, para vocês terem tempo. E é para ser coisas curtas, né? Caso ainda, vou conversar de novo com os professores, mas é que a ideia é que sejam coisas pequenas, curtas, um vídeo pequeno, uma apresentação da aula, para que não tomem tanto tempo de vocês. Nas disciplinas que eu tenho mais tempo, fertilidade, por exemplo, que são 4 horários, das 7 às 10h30, a pré-aula eu estou trabalhando 7 horas. Então, 7 horas o aluno entra, assiste a pré-aula até 7h20, 7h30. Se é um vídeo, se é um texto, ele tem esse tempo para ele ler, e aí a gente entra com a aula ao vivo 7h30. Mas essa aula nossa de 50 minutos, se eu der 20 minutos para vocês fazerem a pré-aula 7 horas e a gente entrar às 7h20, quando respirar já acabou a aula. Então, vou postar com antecedência a pré-aula para vocês, o texto, o vídeo, mas vai ser sempre coisinhas curtinhas, porque a ideia é que a gente trabalhe presencialmente aqui, esse síncrono, né, ao vivo, para a gente ir tirando dúvidas. E a pré-aula seja para vocês despertarem aquilo que a gente vai discutir. Porque a gente já fazia isso antes. Às vezes eu mandava, nessa disciplina mesmo, eu mandava um texto no grupo, para o representante. Esse texto a gente vai discutir na aula hoje. Chegava na aula, um aluno tinha lido, o outro não tinha lido, né, justamente pelo tempo que era dado para o aluno. Agora não, a ideia nossa agora é que a gente disponibiliza essa aula com antecedência, para que o aluno possa assistir no tempo dele e no dia da aula ele já ter assistido. Ele pode assistir tudo no domingo, assistir no sábado, assistir na hora do almoço, vai depender de cada aluno, vai ter a sua disponibilidade. Eu vou encerrar a gravação aqui, e se alguém tiver mais alguma coisa, a gente pode ir conversando. Se não, a aula era até 7h50, a professora Ayuri já deve estar esperando vocês.